Olá, people, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. Estamos aí na reta final. Hoje a gente vai ler aqui juntos o capítulo 32, tá? A gente tá aí, ó, no finalzinho do livro 1, né? Lembrando que são 13 livros ao total, então a gente ainda tem bastante leitura aqui em conjunto. Se você é novo aqui no canal, sugiro que você vá lá no episódio 1, no capítulo 1, para você pegar a história completa. Eu já li, né, todos os capítulos junto aqui com vocês. Mas se você perdeu aí algum capítulo, é bom você voltar para poder não ficar aí sem entender a história. E também, se você quiser ler junto comigo, você pode ir aqui na descrição do vídeo e clicar nos links ali de associado da Amazon, no qual eu deixo o link para você adquirir ou esse livro aqui, que é, né, o primeiro livro da série Anne de Green Gables, ou você pode adquirir o kit todo com os 13 livros, também tem o link aqui na descrição do vídeo, não perca, tá? Então seja bem-vindo, se você já tá aqui há um tempo acompanhando comigo a leitura, bem-vindo de volta. E vamos lá, né? O capítulo de hoje é o capítulo de número 32 e o nome é Sai a Lista de Aprovados. Ai, meu Deus, a gente vai descobrir agora se a Anne passou ou não na prova para estudar para ser professora. Vamos ver. Com o fim de junho, chegaram o fim do semestre e o fim do reinado da senhorita Stacy na escola de Avonlea. Anne e Diana, de fato, voltaram para casa se sentindo muito sérias. Olhos injetados e lenços úmidos depunham um modo convincente sobre o fato de que o discurso de despedida da senhorita Stacy deve ter sido tão comovente quanto o do Sr. Phillips havia sido, sob circunstâncias similares, fazia 3 anos. Diana olhou de volta para a escola do pé da coluna de píceas e suspirou fundo. Parece mesmo que é o fim de tudo, não é? Disse ela de modo muito triste. Você não deveria se sentir tão mal assim, disse Anne, procurando em vão por um trecho seco em seu lenço. Você voltará para cá no próximo inverno, mas presumo que eu tenha deixado a querida e velha escola para sempre. Quero dizer, isso se eu tiver sorte. Não vai ser nem um pouco igual. A senhorita Stacy não vai estar aqui, nem você, nem Jane e provavelmente nem a Ruby. Vou ter que me sentar sozinha, pois não suportaria dividir a carteira com ninguém mais depois de você. Oh, nós nos divertimos muito, não é mesmo, Anne? É terrível pensar que tudo se acabou. Gente, a Diane tá pegando um pouco do drama da Anne, né? Tipo assim, as duas são amigas há tanto tempo que agora até a Diana tá dramática, mas vamos lá. 2 lágrimas gordas escorreram pelo nariz de Diana. Se você parasse de chorar, eu também conseguiria parar, disse Anne suplicante. Assim que guardo meu lenço, vejo que você está prestes a chorar de novo, e também recomeço. Como diz a senhora Lynde, se você não consegue ficar alegre, fique o mais alegre que conseguir. No fim das contas, atrevo-me a dizer que vou voltar para cá no ano que vem. Esse é um dos momentos em que sei que não vou passar. Esses momentos estão se tornando assustadoramente frequentes. A Anne e o pessimismo dela, né? Mas vamos ver. Eu acho ela tá ficando adolescente, tá ficando mais sensata, mas mesmo assim o drama e o pessimismo continuam. Continuando aqui, ó. Ora, mas você teve um desempenho esplêndido nas provas aplicadas pela senhorita Stacy. Sim, mas aquelas provas não me deixaram nervosa. Quando penso na prova de verdade, você não pode imaginar o frio terrível que sinto na barriga. Além do mais, meu número de inscrição é 13, e a Josie Pye diz que isso dá muito azar. Não sou supersticiosa e sei que isso não pode fazer a menor diferença. Ainda assim, queria que meu número não fosse 13. Eu queria ir com você, falou Diana. Não acha que viveríamos momentos perfeitamente elegantes? Mas presumo que você vai ter que estudar muito à noite. Não, a senhorita Stacy nos fez prometer que sequer abriríamos um livro. Ela disse que isso apenas nos deixaria cansados e confusos e que deveríamos fazer passeios, e não pensar nas provas e dormir cedo. É um bom conselho, mas acho que vai ser difícil de seguir. Bons conselhos são mais fáceis de dar do que de seguir, eu acho. Nossa, isso é verdade.
Prissy Andrews me disse que passou metade de cada noite na semana anterior à prova de seleção dela estudando como se não houvesse amanhã. E eu estava decidida a, no mínimo, fazer a mesma coisa que ela. Foi gentileza de sua tia Josephine me convidar para ficar em Beechwood enquanto eu estiver no centro da cidade. Você vai me escrever quando chegar, não é? Vou escrever terça-feira à noite contando como foi o primeiro dia, prometeu Anne. Vou ficar como uma alma penada assombrando os correios na quarta-feira, jurou Diana. Ah, que bonitinho. Anne foi para o centro da cidade na segunda-feira seguinte e na quarta-feira, Diane foi assombrar os correios, conforme combinado, e recebeu a carta da amiga. Ai, gente, a amizade das duas é muito engraçada e bonita ao mesmo tempo. Vamos ler aqui a carta da Anne para Diana. Queridíssima Diana, aqui é a noite de terça-feira e estou escrevendo isso na biblioteca de Beechwood. Ontem à noite me senti terrivelmente solitária em meu quarto e desejei muito que você estivesse aqui comigo. Não fiquei estudando porque prometi à senhora Stacy não fazer isso, mas foi tão difícil não abrir meu livro de história quanto costumava ser não ler um conto antes de estudar as lições. Essa manhã, a senhorita Stacy veio me buscar e fomos para a academia, e buscamos Jane, Ruby e Josie no caminho. Ruby pediu-me que sentisse as mãos dela, e estavam frias como gelo. Josie disse que eu parecia não ter pregado os olhos e que não achava que eu era forte o bastante para aguentar o rolo compressor do curso normal, nem se eu passasse na prova. Tem épocas e momentos até hoje em que não sinto que eu tenha de fato avançado em meu aprendizado como Josie pai. Quando chegamos à academia, havia grupos e mais grupos de estudantes de toda a ilha. A primeira pessoa que vimos foi Moody Spurgeon, sentado nos degraus murmurando consigo mesmo. Jane perguntou a ele que diabos ele estava fazendo, e ele disse que estava repetindo várias vezes a tabuada de multiplicação para acalmar os nervos e pediu por piedade. Ai, meu Deus, tá passando um helicóptero, gente. Acho que o barulho vai sair aqui, me desculpem. Vou voltar aqui no começo da frase, porque eu acho que o barulho já diminuiu. A Jane perguntou a ele o que diabos ele estava fazendo e ele disse que estava repetindo várias vezes a tabuada de multiplicação para acalmar os nervos e pediu por piedade que não fosse interrompido, pois se parasse por um segundo ficava com medo e esquecia tudo que sabia, mas que a tabuada de multiplicação mantinha todos os fatos firmes em seu devido lugar na mente dele. Quando indicaram as nossas salas, a senhorita Stacy teve de nos deixar. Jane e eu nos sentamos juntas, e ela estava tão tranquila que tive inveja dela. A boa, estável e sensata Jane não precisa de nenhuma tabuada de multiplicação. Perguntei-me se minha aparência estava parecida com o modo como eu me sentia, e se as pessoas conseguiam ouvir meu coração palpitar por toda a sala. Ai, coitadinha, ela tá nervosa! Em seguida, um homem entrou e começou a distribuir as provas de inglês. Minhas mãos ficaram frias e fiquei muito tonta quando peguei a prova. Foi um momento simplesmente horrível. Diana, senti-me do mesmo modo que há 4 anos, quando perguntei a Marilla se eu poderia ficar em Green Gables. E depois tudo ficou claro em minha mente, e meu coração tornou a bater. Me esqueci de dizer que ele simplesmente havia parado de bater, pois eu soube que alguma coisa eu seria capaz de fazer naquela prova. Ao meio-dia, fomos para casa almoçar e depois voltamos para a prova de história à tarde. A prova de história foi muito difícil e fiquei terrivelmente confusa com as datas. Ainda assim, acho que me saí razoavelmente bem hoje. Mas, Diana, amanhã é o dia da prova de geometria e quando penso nela, cada partícula de determinação que tenho de não abrir o livro de geometria se esvai. Se achasse que a tabuada de multiplicação pudesse me ajudar, eu a repetiria de agora até a próxima manhã. Fui visitar as outras meninas no fim da tarde. No caminho, me encontrei Moody Spurgeon andando a esmo e distraído pela rua. Ele disse que sabia que seria reprovado em história e que havia nascido para ser uma decepção para os seus pais. Tadinho dele, gente! Alguém abraça esse menino. Ai, coitado. Vou ler aqui, continuando, ó.
e que voltaria para casa no trem da manhã e que, de todo modo, seria mais fácil ser carpinteiro do que pastor. Eu o animei e o convenci a ficar até o fim das provas, porque não seria justo com a senhorita Stacy se ele desistisse. Às vezes eu queria ter nascido menino, mas quando vejo Moody Spurgeon sempre fico feliz por ser menina e não ser irmã dele. Ai, a Anne, gente. Ruby estava histérica quando cheguei à hospedaria delas. Ela acabara de descobrir um erro horrível que cometera na prova de inglês. Depois que se recuperou, saímos e comemos sorvete. Desejamos muito que você estivesse aqui conosco. Ah, Diana, se pelo menos a prova de geometria já tivesse passado. Mas, como diria a senhora Linde, o sol vai seguir nascendo e se pondo se eu passasse ou não na prova de geometria. Isso é verdade, mas não é exatamente consolador. Eu acho que preferiria que ele não nascesse e se pusesse se eu for reprovada. De sua amiga devota, Anne. Ô, gente, a Anne. Ai, adoro o drama. Queria que o sol nunca mais nascesse se ela for reprovada. Aí, continuando, a prova de geometria e todas as outras terminaram em seu devido tempo. E Anne chegou em casa no fim de tarde de sexta, muito cansada, mas com um ar de triunfo atenuado. Diana estava em Green Gables quando ela chegou, e elas se cumprimentaram como se não se vissem há anos. Minha velha e querida amiga, é perfeitamente esplêndido revê-la. Parece que faz séculos desde que você foi ao centro da cidade. E Anne, como você se saiu? Muito bem, eu acho. Em tudo, menos na geometria. Eu não sei se eu passei ou não, mas tenho um pressentimento ruim de que não passei. Ah, como é bom estar de volta. Green Gables é o lugar mais querido e adorável no mundo. E como se saíram os outros? As meninas disseram que sabem que não passaram, mas acho que se saíram muito bem. Josie diz que a prova de geometria estava tão fácil que uma criança de 10 anos seria capaz de fazê-la. Moody Spurgeon ainda acha que vai ser reprovado em História, e Charlie diz que acha que não vai passar em Álgebra. Mas, na verdade, não sabemos nada ainda sobre isso e só saberemos depois que sair a lista de aprovados. E isso só vai acontecer daqui a 2 semanas. Imagine viver essas 2 semanas de suspense. Queria eu poder dormir e só acordar depois que tudo já tenha acabado. Diana sabia que seria inútil perguntar como Gilbert Blythe havia se saído, então ela simplesmente disse: "Ah, você vai passar sim, não se preocupe." "Eu prefiro não passar se meu nome não estiver entre os primeiros da lista", disparou Anne, querendo dizer e Diana sabia que ela queria que o sucesso seria incompleto e amargo se ela tivesse uma colocação inferior a Gilbert Blythe. Gente, a Anne nunca vai deixar de ter raiva desse menino, pelo amor de Deus. Com essa perspectiva em mente, Anne esforçara-se ao máximo durante as provas, e Gilbert também. Eles cruzaram um com o outro na rua uma dezena de vezes sem se cumprimentar, e a cada vez Anne erguera sua cabeça um pouquinho mais alto e desejara com um pouco mais de sinceridade que tivesse ficado amiga de Gilbert quando ele lhe pedira isso e jurara com um pouco mais de determinação sair-se melhor do que ele nas provas. Ela sabia que toda a juventude de Avonlea estava se perguntando quem sairia na frente. E ela, inclusive, sabia que Jimmy Glover e Ned Wright haviam feito uma aposta sobre isso e que Josie Pye dissera que não havia dúvida no mundo de que Gilbert sairia na frente. Anne sentiu que sua humilhação seria insuportável caso ela fracassasse. Gente, mas isso tudo aqui é super desnecessário, porque a Anne deveria ter ficado amiga do Gilbert quando ele pediu desculpa com ela lá no dia que ele salvou ela na ponte. Mas enfim, né? Ela teve que bater o pé e ser a pessoa teimosa que ela é. Continuando aqui, ó. Mas ela tinha outro motivo mais nobre para querer se sair bem nas provas. Queria ter uma boa colocação para deixar Matthew e Marilla orgulhosos, especialmente Matthew. Matthew declarara para ela a sua convicção de que ela se sairia melhor do que todos na ilha. Isso, pensava Anne, era uma esperança tola de nutrir, algo com que ela jamais sequer sonharia.
mas ela de fato esperava ardentemente passar entre os 10 primeiros colocados pelo menos, para que pudesse ver os gentis olhos castanhos de Matthew brilhar de orgulho pela conquista dela. Isso, pensava ela, seria de fato uma doce recompensa por todo o trabalho duro e dedicação paciente a equações e conjugações nada inspiradoras. Ao final de 2 semanas, Anne também passou a assombrar os correios na companhia de Jane, Ruby e Josie, abrindo os diários de Charlottetown com mãos trêmulas e com tanto frio na barriga quanto aquele sentido na semana das provas. Charlie e Gilbert também fizeram a mesma coisa, mas Moody Spurgeon estava determinado a ficar distante disso. Não tenho coragem de ir para lá e olhar para um papel a sangue frio, contou ele para Anne. Simplesmente vou esperar que alguém subitamente apareça e me diga se passei ou não. Tadinho, ele tá muito mal. Depois de 3 semanas, Gente, mas não eram 2 semanas só? Depois que 3 semanas já haviam se passado sem que a lista de aprovados chegasse, Anne começou a sentir que de fato não suportaria aquela tensão por muito mais tempo. Seu apetite desapareceu e seu interesse pelos acontecimentos de Avonlea diminuiu muito. A senhora Lynde queria saber o que mais poderia se esperar quando um secretário de educação do Partido Conservador era quem estava no comando daquele assunto. E Matthew, reparando na palidez e nos passos arrastados que traziam Anne de volta para casa dos Correios todas as tardes, começou seriamente a pensar se não seria melhor ele votar no Partido Liberal nas próximas eleições. Nossa, gente, mas por causa da lista atrasada, o povo já tá mudando o voto, né? Mas a notícia chegou certo fim de tarde. Anne estava sentada em sua janela aberta, momentaneamente alheia aos sofrimentos relacionados às provas e às preocupações mundanas. Enquanto absorvia a beleza do crepúsculo estival, com o aroma doce das flores do jardim abaixo e o sibilante farfalhar dos álamos ao vento. O céu a leste, sobre os abetos, estava levemente tingido de rosa por causa do reflexo da luz que vinha do oeste. E Anne estava distraidamente pensando se aquela era a cor do espírito das cores, quando viu Diana voar por entre os abetos, cruzar a ponte e subir a inclinação, balançando um jornal em uma das mãos. Anne ficou de pé com um pulo, pois imediatamente soube o que continha aquele jornal. A lista de aprovados havia saído. Ela ficou tonta e seu coração bateu até doer. Ela não conseguiu dar um passo. Para ela, pareceu ter passado 1 hora até que Diana viesse correndo pelo corredor e entrasse no quarto sem sequer bater na porta. Tamanho era o entusiasmo dela. — Anne, você passou! — exclamou ela. — Passou em primeiro lugar. Tanto você quanto Gil, vocês tiveram a mesma pontuação, mas seu nome saiu em primeiro na lista. É porque o nome dela é com A, né? E o nome dele é com G. Estou orgulhosa demais. Gente, o Gilbert e a Anne empataram, só que como o nome dela começa com A, o nome dela saiu primeiro. Diana atirou-se junto com um jornal na cama de Anne, totalmente sem fôlego e incapaz de falar algo mais. Anne pegou o lampião, derrubando a caixinha de metal com os fósforos e usando mais de meia dúzia deles antes que suas mãos trêmulas conseguissem acendê-lo. Em seguida, pegou o jornal. Sim, ela havia passado. Lá estava o nome dela no topo de uma lista de 200 nomes. Valeu a pena viver aquele momento. Gente, que bonitinho. Você se saiu esplendidamente bem, Anne, ofegou Diana, recobrando fôlego suficiente para se sentar e falar. Pois Anne, extasiada, com os olhos sonhadores, não dissera nada. Não dissera a palavra. Papai levou o jornal de Bright River para casa não faz 10 minutos. Ele foi distribuído no trem da tarde, sabe? E só vai chegar aos correios aqui amanhã. E quando vi a lista de aprovados, vim correndo para cá feito uma louca. Todos vocês passaram, todos mesmo. Até o Moody Spurgeon, mas ele vai ter que refazer a prova de história como condição para entrar. Gente, ele meio que passou. Jane e Ruby se saíram muito bem. Elas estão na metade superior da lista, e Charlie também.
A Josie passou raspando por 3 décimos, mas você sabe que ela vai se gabar como se tivesse passado em primeiro lugar. A senhorita Stacy não vai ficar encantada? Ah, Anne, qual é a sensação de ver o seu nome no topo da lista de aprovados? Se fosse comigo, sei que eu ficaria louca de alegria. Já sou quase louca de todo modo, mas você está tão calma e tranquila quanto um fim de tarde de primavera. Estou simplesmente deslumbrada por dentro, disse Anne. Quero dizer, centenas de coisas, mas não consigo encontrar as palavras para dizê-las. Jamais sequer sonhei com isso. Quero dizer, sim, sonhei sim, só uma vez. Permiti-me esse momento uma vez. E se eu passar em primeiro lugar? E fiz isso tremendo, sabe? Pois parecia muita vaidade e presunção pensar que eu poderia sair em primeiro lugar na ilha. Dê-me licença um instante, Diana. Tenho que correr para a plantação para contar para o Matthew. Depois subimos a estrada e contamos aos outros. Elas se apressaram até a plantação de feno abaixo do celeiro, onde Matthew estava juntando tufos de feno. E, por sorte, a senhora Lynde estava conversando com Marilla na cerca que separava a trilha da propriedade. Ah, Matthew, exclamou Anne, eu passei em primeiro lugar, em um dos primeiros lugares. Não sou vaidosa, mas me sinto agradecida. Bem, eu sempre disse que isso aconteceria, falou Matthew, olhando fixamente com prazer para a lista de aprovados. Eu sabia que você ia passar na frente deles com facilidade. Devo admitir que você se saiu muito bem, Anne, disse Marilla, tentando esconder o extremo orgulho que sentia por Anne dos olhos críticos da senhora Rachel. Mas aquela boa alma disse de modo efusivo. Ela se saiu bem e não sou eu quem vai deixar de dizer isso. O fato é que você faz jus aos amigos que tem, Anne, e estamos todos muito orgulhosos de você. Anne, que terminou aquela deliciosa noite com uma conversa séria e breve com a senhora Allan na casa paroquial, ajoelhou-se docemente em frente à sua janela aberta, em um grande clarão de luar e murmurou uma oração em agradecimento e avidez que veio do fundo de seu coração. A oração continha gratidão pelo passado e desejos reverentes para o futuro. E quando Anne dormiu, com a cabeça em seu travesseiro branco, seus sonhos foram tão agradáveis, brilhantes e bonitos, quanto a donzelice poderia desejar. Ah, gente, que bonito! As coisas estão dando certo pra Anne, sabe? Ela tá crescendo, ela é super inteligente. E, que bom, né, que, tipo, a Marilla e o Matthew estão realmente investindo na educação dela, que era o que eles prometeram quando pegaram ela do orfanato, enganado, porque eles acharam que era um menino, mas enfim. E eles estão muito orgulhosos e felizes, né? E aí tem um amor ali na família agora dos 3. Ai, gente, tô muito feliz pela Anne, adorei esse capítulo, espero que vocês tenham gostado também. E semana que vem a gente volta com o capítulo 33, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal. Quem já é inscrito, ativa o sininho para poder receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E a gente vai se falar nos próximos vídeos, pessoal. Muito obrigada por chegar até aqui. Quem puder me ajudar, indica esse vídeo, indica o meu canal para todo mundo que conhecer. Isso me ajuda bastante para o canal crescer. E a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!